Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A lei de sociedade, portanto, é uma lei natural, uma lei divina. A evolução é individual, mas acontece no coletivo. Sejam bem-vindos à 35ª jornada do Centro Espírita Humberto de Campos. De 25 a 29 de março, às 19 horas. A lei de sociedade. Sob a égide do Cristo e a inspiração de Humberto de Campos, este cronista do além, somos convidados a mergulhar em um tema que é a própria essência da nossa estadia na Terra: a lei de sociedade. Em um mundo paradoxal, onde a hiperconexão digital muitas vezes mascara um profundo isolamento emocional, a doutrina espírita nos convoca a resgatar o sentido divino do viver juntos. Não estamos sós, e mais do que isso, não podemos estar sós. Allan Kardec, com sua lucidez habitual, inquiriu os imortais na questão 766 de O Livro dos Espíritos: a vida social está na natureza? A resposta foi direta e precisa: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A lei de sociedade, portanto, não é uma invenção humana, um contrato social filosófico ou uma conveniência econômica. É uma lei natural, uma lei divina. O Espiritismo nos ensina que o isolamento absoluto é contrário à natureza, assim como está no Eclesiastes. Aqueles que buscam o retiro fugindo do contato humano, crentes que assim se preservam do mal, cometem um duplo erro. Primeiro, porque não se tornam úteis ao próximo. Segundo, porque o mal que carregam dentro de si os acompanha na solidão. Por que Deus nos impôs a convivência, muitas vezes tão difícil? A resposta reside no mecanismo do progresso. Sozinhos, estagnaríamos. É no contato com o outro que nossas faculdades adormecidas despertam. Precisamos do outro para desenvolver a inteligência através da troca de ideias e, crucialmente, para desenvolver a moralidade através do exercício da paciência, da tolerância e do perdão. A sociedade é o grande laboratório das almas. É no atrito das relações que as arestas do nosso orgulho são limadas. O vizinho difícil, o parente desafiador, o colega de trabalho antagonista, todos são instrumentos do nosso próprio burilamento. Sem a sociedade, a caridade seria apenas uma teoria abstrata. É na convivência que se torna prática viva. Ao evocarmos o patrono desta casa, Humberto de Campos, lembramos de seu olhar agudo e compassivo sobre a sociedade terrena. Enquanto encarnado e depois como espírito, frequentemente assinando como Irmão X, Humberto foi um mestre em observar as nuances das relações sociais. Ele via a sociedade não apenas como um aglomerado de corpos, mas como um teatro de espíritos em diferentes estágios de aprendizado. Suas crônicas muitas vezes nos mostram que, por trás das máscaras sociais da riqueza ou da pobreza, da instrução ou da ignorância, debatem-se almas sedentas de afeto e compreensão. Para Humberto de Campos, na lei de sociedade, a comédia e a tragédia humana se desenrolam, oferecendo a cada minuto a oportunidade da redenção. Ele nos ensina a olhar para a multidão não com julgamento, mas com a percepção de que cada indivíduo ali é um universo de dores e esperanças exatamente como nós. A verdadeira sociedade, na visão dele, começa quando conseguimos enxergar o outro não como um rival ou um meio para nossos fins, mas como um irmão de caminhada. Dentro da lei de sociedade, o Espiritismo destaca uma subseção vital: os laços de família. Kardec nos alerta que o relaxamento desses laços é um sintoma de decadência social e recrudescimento do egoísmo. A família é a célula máter da sociedade. É a escola primária onde aprendemos a amar,
aqueles que estão conosco nesta vida, que a sabedoria divina colocou em nosso caminho por necessidade reencarnatória. Se não conseguimos viver a lei de sociedade dentro do lar, dificilmente a viveremos com êxito fora dele. A 35ª Jornada Espírita Humberto de Campos nos lembra que a lei de sociedade não é apenas sobre suportar o próximo, mas sobre construir ativamente a fraternidade, o único caminho que nos fará avançar. O objetivo final da vida em sociedade na Terra é transformar este planeta de provas e expiações em um mundo de regeneração, com o amadurecimento espiritual da humanidade que o habita. E isso só ocorrerá quando a sociedade deixar de ser baseada na competição feroz e passar a ser fundamentada na cooperação mútua. Que nestes dias de jornada possamos renovar nosso compromisso com a vida e com o próximo. Que saiamos do isolamento de nossos interesses pessoais para abraçar a grande família humana, compreendendo finalmente que na economia divina ninguém avança sozinho. Sejam bem-vindos à 35ª Jornada Espírita Humberto de Campos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa física e à nossa casa virtual. Vamos serenar nossa mente para agradecermos a Jesus. Divino amigo Jesus, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez em Teu nome, agradecendo sempre, Senhor, pela oportunidade do aprendizado. Rogamos a vós, Divino Mestre amigo, por todo o nosso planeta, que haja paz nos países que vivem conflitos, que haja amor nos lares atormentados pelas brigas, pelas intrigas, e que os doentes sejam visitados em seus lares e nos hospitais, que os teus mensageiros levarão a saúde e a paz interior. Rogamos a vós, Senhor Jesus, pelo nosso irmão Marcos Vinícius, que fará a nossa reflexão desta noite. Que ele seja intuído pelos bons espíritos e que todos nós possamos tirar grandes proveitos das suas lições. Sê conosco, Divino amigo Jesus, hoje e sempre. É com imensa alegria que iniciamos a nossa 35ª Jornada do Centro Espírita Humberto de Campos, que comemora os 87 anos de fundação da nossa casa. Agradecemos a presença de vocês e a participação amiga dos internautas. A nossa gratidão a todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa casa, do passado e do presente, que com seu compromisso com a causa de Jesus, mantém acesa a chama da nossa instituição, esclarecendo, consolando e renovando consciências para o bem. O Centro Espírita Humberto de Campos, neste ano, completa 87 anos de fundação, que aconteceu em 1939. Ao longo destas décadas, esta casa vem cumprindo com a sua missão de disseminar a mensagem do Evangelho de Jesus à luz abençoada da doutrina espírita, que na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, tira o véu daquilo que ainda não havia sido entendido, tornando límpidas as palavras da Boa Nova. E assim, a nossa instituição vem trazendo essa mensagem esclarecedora e confortadora a tantos corações através de todos esses anos, contribuindo, além da divulgação, também para a difusão do Espiritismo,
pois muitas casas espíritas, tanto de Conquista quanto de outras cidades, foram abertas a partir de trabalhadores que passaram por aqui. Agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade do trabalho nesta seara bendita. Neste momento, vamos convidar o nosso querido amigo Marcos de Assis para a nossa apresentação musical. Caminhando juntos, Tim e Vanessa. Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descedentar, apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que, meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que, meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Pois eu já descobri que eu tenho você. Pois eu já descobri que eu tenho você. Obrigado. Nós agradecemos a Marcos por tão belas melodias. Antes de passarmos a palavra ao nosso irmão Marcos Vinícius, nós vamos fazer o sorteio de um livro. Vocês receberam a mensagem numerada e Kleber vai fazer a entrega. O número 63. (58) 63? Pronto. Eu pensei que não tivesse.
que tire bons proveitos da leitura. Neste momento, com muita alegria, convidamos nosso querido irmão Marcos Vinícius Rios Vieira, trabalhador voluntário da Federação Espírita do Estado da Bahia, para fazer nossa palestra de abertura sobre o tema Necessidade da Vida Social, com votos de muita paz. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, amigos. Muito boa noite, amigos e amigas do Movimento Espírita aqui de Vitória da Conquista, tanto os do presencial quanto os do virtual. É com alegria que a gente retorna aqui a esta região, não a esta casa. A última vez que estivemos aqui, estivemos no Jesus de Nazaré. Agora estamos aqui conhecendo. Para a gente é uma honra, em virtude da importância que tem o movimento espírita aqui de Vitória da Conquista, né, para toda a Bahia, aliás, para fora da Bahia, né? A gente tem aqui a Semana Espírita, que atrai pessoas, a gente está ouvindo sempre de todos os cantos, certamente até de fora do país. Então é uma honra a gente poder estar aqui com vocês, participando desses estudos aqui. Bom, meus amigos, o tema que nos foi reservado é a necessidade da vida social. A necessidade da vida social, ela pode ser vista muito facilmente, bastando olhar a história da humanidade com todo o seu progresso de lá para cá, não apenas intelectual, como também moral. Como a gente viu naquele belíssimo vídeo da introdução. No entanto, é através da sua ausência, da ausência da vida em sociedade, que a gente pode enxergar melhor a força que tem a vida social na nossa formação, no nosso progresso, na nossa Constituição. E aí nós trouxemos aqui alguns casos que ocorreram já na humanidade, em que as pessoas foram privadas desta vida social, para que a gente possa observar os resultados que aconteceram em relação a esta privação. O primeiro destes casos é o caso de Amala e Kamala, duas crianças que foram consideradas selvagens na Índia em 1920. Elas foram encontradas na província de Bengala, supostamente vivendo em uma toca com uma família de lobos, uma matilha de lobos. Amala faleceu apenas um ano após o resgate, em 1921, com uma infecção renal. Kamala viveu até 1929. Ao longo de 9 anos no orfanato, ela aprendeu a andar ereta, embora com dificuldades. Veja, aprender a andar ereta com dificuldades. Passou a aceitar alimentos cozidos, porque até então rejeitava, queria apenas cru e às vezes carne podre, cozidos. Desenvolveu um vocabulário limitado, com apenas cerca de 50 palavras antes de morrer de tuberculose. Um segundo caso que a gente traz aqui para mostrar isto é o caso do garoto, do Victor de Aveyron, que ocorreu na França em 1797, bem mais antigo. Este caso, ele virou um filme, né, o filme pelo François Truffaut, em 1970, O Garoto Selvagem. O Victor foi encontrado em uma floresta aos 12 anos. Ele não falava e se comportava como um animal selvagem. Foi objeto de estudo pelo médico Jean-Marc Tarde, e que tentou, com sucesso parcial apenas, ensiná-lo a socializar. E um terceiro e último caso, nós temos o Dina Sanichar, não sei se a pronúncia é essa, também da Índia, em 1867. Ele foi encontrado em uma caverna com lobos aos 6 anos. Ele nunca aprendeu a falar
e insistia em comer carne crua, servindo de inspiração parcial. Eu estou passando aqui achando que está passando ali. Esqueci que as coisas estão desconectadas. Esse é o Didi Nassanijá, em 1857. Ele nunca aprendeu a falar e insistia em comer carne crua, servindo de inspiração parcial àquele personagem Mowgli que todos nós certamente conhecemos. Estes casos, meus amigos, eles não têm uma unanimidade na comunidade científica. Há algumas hipóteses de que parte das consequências que a gente viu aqui possam ter resultado de eventuais doenças do desenvolvimento, ou mesmo autismo severo que essas crianças poderiam ter à época, numa época muito antiga, em que elas eram jogadas e deixadas na margem das florestas para serem mortas mesmo, sumirem, porque não havia condição daquelas famílias criarem. E, de repente, algumas sobreviveram e nos prestaram estes exemplos aí. Acontece que, independentemente disso, muitos autores de filosofia e sociologia se utilizam disso para mostrar o valor da convivência em sociedade para a formação daquilo que nós consideramos como características do ser humano. Mas os espíritos já haviam nos alertado a respeito disso há muito tempo, né? Os espíritos, na parte do livro dos espíritos que toca essa questão, eles sentenciam o seguinte: no insulamento, ou seja, apartado da vida em sociedade, ele, o homem, embrutece e estiola. Embrutece e estiola. Mas, muito tempo antes, há mais ou menos uns 2.400 anos, Aristóteles, com sua inteligência singular, não deixou de perceber e colocou no seu livro A Política, quando ele fala sobre o animal político, que o homem... Ali não pegou todas as coisas, vou ler para vocês aqui. Aquele que não precisa dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um Deus, ou é um bruto. E a gente vai resgatar essa ideia de um Deus ou um bruto. O bruto a gente já vê. Ainda que na sociedade, de um modo geral, neste século em que vivemos, possamos perceber a grandeza da convivência social no progresso que a humanidade teve intelectual e moral, na ausência dele, o ser humano volta a andar de quatro, não aprende a falar, tem dificuldade de dominar o idioma, não consegue se relacionar, aqueles meninos e meninas tentavam fugir o tempo todo, e a vida deles acaba sendo bem precária. É claro que ali eram casos em que esta ausência da vida social se deu no início da vida, o que agrava. Mas, ocorrendo no início da vida ou posteriormente, com certeza a condição humana se enfraquece se o homem se aparta da sociedade. Para estudarmos a temática, nós gostaríamos de começar analisando a palavra necessidade colocada por Kardec no título, no início da Lei de Sociedade. Kardec coloca esse título no capítulo, na parte do livro que trata das leis naturais e, portanto, é um contexto de leis. E, nesse contexto, ele usa a palavra necessidade da vida social. É comum que a gente se utilize das palavras de um modo geral. Se a gente parar para olhar, parar para pensar e para investigar em si mesmo, o número de palavras que a gente conhece e que procurou no dicionário para ver o seu sentido literal vai ser bem reduzido em relação àquelas que a gente utiliza, não é assim? E a palavra necessidade, como qualquer uma outra, pode estar acontecendo isso. A gente se utiliza dela num sentido como carência, como falta, né? Carência da vida social, como, por exemplo, utilidade, a utilidade da vida social, como, enfim, inúmeros outros sentidos que a gente costuma dar nas nossas conversas corriqueiras, e, no entanto, não vai buscar aquilo que Kardec queria colocar com uma certa clareza. A palavra necessidade, quando vista no seu sentido literal, ela vai trazer uma carga semântica muito forte. Ela vai trazer a ideia de que a vida social para o homem
não é apenas uma falta qualquer, uma obrigação que a gente tem que ter. Ela é uma necessidade no sentido de inevitabilidade. É esse sentido de inevitabilidade, de indispensabilidade, aquilo que não pode deixar de acontecer, que faz com que essa necessidade da vida social seja tida como uma lei natural. A necessidade da vida social, portanto, ou a lei de sociedade, é colocada neste contexto por Allan Kardec, no contexto das leis naturais. E como a gente está entrando no capítulo das leis naturais, leis de Deus, convém também que a gente preste um pouco de atenção a esta palavra, a palavra lei. A palavra lei, ela começa a ser utilizada por nós muito mais no sentido de uma lei jurídica, de uma norma, de uma regra, de uma lei estabelecida de fora, do que exatamente como uma lei natural, aquelas que os cientistas descobrem na natureza. Ou mesmo a lei moral, como Kardec vai colocar dentre as leis naturais. Essa palavra lei, comumente é usada por nós com essas duas conotações. Ou ela é usada como um ter de ser, a lei reflete um ter de ser, algo que precisa acontecer, portanto, uma necessidade, e aí está expressando a natureza das coisas, a essência das coisas, e por isso deve acontecer daquele jeito, é necessidade. Ou então, como um dever ser. Um dever ser, ela entra num capítulo chamado da filosofia da deontologia. A necessidade como ou a lei como um ter de ser, ela é da esfera da ontologia, porque trata da essência das coisas, e a lei como um dever ser é uma lei deontológica, portanto, dentro da esfera das normas, das regras jurídicas, e é como comumente a gente costuma abordar essa questão. Por isso convém que, para que a gente capte bem o que o Espiritismo quer colocar com relação a essas questões, que a gente faça uma distinção, antes de entrar na lei de sociedade, que é uma lei natural, para que a gente possa distinguir bem esses dois conceitos. As leis naturais, portanto, as leis do ser, aquelas que tratam da essência das coisas, da natureza das coisas, elas derivam dessa natureza das coisas, elas são leis descritivas. Se você observar, o que os cientistas fazem não é inventar as leis. Newton não inventou a lei da gravidade, não criou. Ele apenas percebeu e descreveu. Ele colocou em matemática e mesmo na escrita a forma como aquilo que ele enxergava na natureza se revelava para ele. Ele, portanto, estava descrevendo algo do jeito que acontecia, do jeito que era. As leis naturais são descritivas. E por isso mesmo elas são invioláveis, porque trata da natureza das coisas. Ela não pode ser violada. Eu não posso me furtar a ser do jeito que sou. As coisas não podem se furtar a ser diferente do que são. São leis invioláveis. Mais que isso, são universais e são eternas, porque acontece assim onde quer que as coisas estejam. As leis que tratam delas vão ser sempre as mesmas. E a sua consequência é sempre uma consequência no estilo causa e efeito. Ou seja, se eu tento, como a figura mostra... Meu Deus do céu, me avisem quando eu estiver aqui. Eu estou aqui acompanhando. Se a gente tenta atravessar a parede, não vai acontecer isto. A gente vai arrumar o nariz na parede. E a consequência da infração daquela lei natural que a gente aprende lá no ensino fundamental, de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, quando a gente tenta atravessar a parede, infringindo esta lei, o que acontece é quebrar o nariz, haja vista que o nosso corpo é mais frágil do que a parede. Portanto, as consequências de uma infração a essa lei é uma consequência de imediato, estilo causa e efeito. Isso é diferente quando se trata das leis humanas, ou as leis do dever ser, as leis das normas. Neste caso, essas leis não derivam da natureza das coisas, mas, ao contrário, elas são produzidas por um poder político, por uma instância da sociedade a quem foi conferido o poder de criar estas leis. E criando estas leis são, então, prescritas para a sociedade. Nós recebemos os códigos que dizem como devemos agir ou não agir em determinadas circunstâncias. Temos, então, a prescrição. Diferentemente das leis naturais que eram descritivas, aqui elas são prescritivas. Elas dizem como as coisas devem. E, por serem prescritivas, podem ser violadas.
como elas têm uma fonte exterior ao ser e são prescritas para o comportamento, elas podem ser violadas. O indivíduo pode infringir as leis e tentar escapar às suas consequências. Nesse caso, a consequência da lei não é parecida com a das leis naturais, em que o esquema é de causa e efeito. Neste caso, para que a consequência da infração a uma lei ou uma norma jurídica, por exemplo, na verdade precisaria que alguém denunciasse, que fosse criado um processo, que alguém formasse provas, que alguém defendesse, que alguém sancionasse. Todo um processo teria que ocorrer para que essa lei pudesse exigir as suas consequências. Um juiz precisaria, ou alguém que faça às vezes, de sancionar, e mesmo assim não basta. É preciso que a polícia exija que o cara cumpra a pena e ainda o cara pode fugir. Nas leis humanas, a gente tem uma lei externa e que, por isso mesmo, ela é cultural e é temporal. As sociedades é que criam, cada qual cria as suas, e isso pode mudar. Mas esse contexto, a gente precisa entender como é que Kardec coloca o contexto das leis naturais nessa questão aqui. Se a lei de sociedade é uma lei natural, e Kardec vai trazer a análise dessas leis, a gente vai trazer para aqui uma reflexão sobre essas leis naturais inicialmente. Quando os espíritos falam, Kardec pergunta, quais são as leis naturais ou leis divinas, ou se a lei moral era a única lei divina, os espíritos dizem, não, todas as leis são leis divinas. Todas as leis naturais são leis divinas, inclusive as leis físicas que governam os fenômenos materiais, não apenas as morais. E aí Kardec continua a sua análise e os espíritos vão dizer assim, olhe, as leis divinas, elas abarcam tanto os fenômenos físicos quanto os fenômenos morais. O cientista, os homens de ciência estudam as leis da matéria, o sábio estuda a lei moral. A lei moral é aquela que vai se referir ao homem quando se relaciona consigo mesmo, ou com a sociedade, ou com Deus. E enquanto trata dessas questões e que está abarcando tanto as leis naturais quanto as leis divinas, portanto, neste mesmo tópico, Kardec pergunta, então, onde estão escritas as leis naturais, ou as leis divinas? Percebam que a pergunta de Kardec é uma pergunta que está dentro de um contexto das leis entendidas como leis humanas. Porque quem escreve lei é o homem. Escrever lei como num código é coisa humana, é prescrição das leis. Então, Kardec ainda, veja como ele está utilizando a palavra lei nesse contexto, no contexto que a gente ouve, que as leis divinas foram escritas por Deus na pedra para Moisés, estão escritas na Bíblia, e aí vai. Nessa ideia de leis prescritas e, portanto, escritas, Kardec pergunta, onde é que estão escritas? Porque era o contexto, era como se pensava. Mas aí os espíritos dão uma resposta que surpreende a questão. As leis divinas estão escritas na consciência. E o interessante é que eles estão falando isso aqui, no tópico que está tratando de leis materiais e leis morais, não apenas de leis morais. Logo, eles estão dizendo que a lei da gravidade está escrita em nossa consciência, que a lei da termodinâmica, que a lei da difração, que todas as leis que a gente conhece, as leis biológicas, da genética, tudo isso está escrito na nossa consciência. Então, a palavra consciência aqui não pode estar sendo utilizada apenas como aquela consciência que pesa quando a gente fere uma lei moral, não é isso? A palavra consciência aqui deve ter uma amplitude que deva abarcar também as leis que são leis da matéria, as leis que são descobertas pela física, pela química, pela biologia, etc. A palavra consciência aqui, no meu entendimento, ela abarca a ideia de espírito. Está escrito no espírito. Porque é o espírito que traz os atributos da inteligência e do senso moral ao mesmo tempo. Logo, neles estão escritas, no espírito estão escritas tanto as leis físicas quanto as leis. Isso é fascinante, porque faz com que a gente lembre que nós, o princípio inteligente, desde o princípio da sua evolução, é que vem estruturando todo este universo. Lembram que os espíritos dizem que é do átomo ao arcanjo? A manifestação do princípio inteligente no universo, estruturando o átomo, indo até o arcanjo, está simplesmente manifestando as leis que estão escritas nele mesmo, na sua essência, na sua natureza. Logo, as leis divinas, como sendo leis naturais,
fazem parte da essência e da natureza do ser, e é o ser expressando no universo que faz com que estas leis apareçam. Mas vejam que não é só na consciência que estão as leis divinas. Os espíritos vão dizer logo adiante que as leis divinas, elas estão por toda a parte. Logo, se eu olho para qualquer ambiente, onde eu estiver olhando, nada está funcionando fora das leis divinas. Tudo, mesmo aquilo que foi criado pelo homem. O que o homem fez foi apenas se aproveitar do entendimento que ele teve da lei e se utilizar da lei para o seu benefício próprio. O computador, a luz, etc. Mas tudo está funcionando, em toda parte. Se você olhar com atenção, se você se dedicar a meditar sobre isso, você vai descobrir as leis divinas. E eles dizem, mais ainda na natureza. Por isso Leon Denis nos insuflava a buscar no mar, nas montanhas, nas estrelas, nas florestas, pela contemplação, identificar ali a alma que existe em todas as coisas, a presença divina em tudo funcionando. Só que Kardec, é claro, não deixava passar nada, ele então faz uma seguinte pergunta: olha, se a lei divina está escrita na consciência de todos nós, por que é que foi necessário ser revelada? E ao trazer a expressão lei revelada, aí ele já traz de novo para aquele contexto das leis prescritas. E é isso que eu quero que a gente vá percebendo aqui. Kardec vai dizer assim, que necessidade havia da lei ser revelada? E nós sabemos que os espíritos vieram revelar algumas leis, que Jesus revelou outras leis, os profetas revelaram algumas leis. Tudo isso está nesse contexto. Por isso que Kardec, por que eles precisaram revelar se tudo isso está escrito em nós? E eu formularia mais uma pergunta, né? Como é que eu consigo ler esta lei escrita em mim? Vocês já conseguiram fazer isso? Já conseguiram ler as leis divinas escritas na sua consciência? Por isso que a gente precisa entender o que é que eles estão querendo dizer com essa questão. Percebe como isso relembra um pouco aquela teoria das reminiscências de Platão? Que, na verdade, tudo aquilo que a gente vai aprendendo aqui está recordando de algum lugar. É como se dissesse, as leis divinas já trazemos desde o princípio em nós mesmos. Quando olhamos para a natureza ou no contato social com os outros e as identificamos, o que fazemos é recordar as leis que já trazemos em nós e que por algum motivo não estavam sendo identificadas e praticadas. Por isso que ele responde, é que o homem a esquecera, ou seja, ficou lá no inconsciente. É preciso que a gente encontre meios de evocar, de recordar, de lembrar das leis. Como é que se faz isso? A gente precisa pensar nisso. Ou desprezar, porque parte das leis, elas atuam sobre nós e nós agimos conforme elas, a partir dos nossos sentimentos, dos nossos instintos, mas a gente prefere desprezar aquela parte que vai de encontro aos nossos desejos e interesses, já que no mundo humano a nossa liberdade permite que a gente faça isso. Então, desprezamos. Aí, ele termina dizendo, Deus quis que fosse lembrada. Deus quis que fosse lembrada. Pois bem, percebo que a ideia de revelar lei volta a colocar as leis divinas neste contexto. Nós temos um conjunto de leis escritas em livros, na Bíblia, ou reveladas pelos sábios, que nós temos que ler, e normalmente lemos, decoramos, nos instruímos com ela, mas não conseguimos percebê-las exatamente onde elas deveriam ser percebidas, na própria consciência. Não todos. Mas o grande problema dos nossos estudos é fazer com que a lei que vemos fora possa despertar a lei que trazemos dentro. Que por um processo de sintonia, que por um processo de alguma forma, reverberação, aquilo que lemos, aquilo que vemos o outro fazendo, aquilo que identificamos na natureza como lei, possa despertar dentro de nós, num insight, numa intuição, a lei divina que já estava lá, porém adormecida, não recordada, não lembrada, não consciente. A lei de sociedade é uma dessas leis que foram reveladas pelos Espíritos. Os Espíritos disseram, há uma lei de sociedade. Mas se ela ficar com essa conotação de lei revelada, ela fica dentro dessas leis prescritas que estão fora de nós
e que não vão conseguir nos afetar profundamente. É preciso, portanto, que a gente consiga identificar nas próprias circunstâncias, nas pessoas, na vida, aquilo que vai nos indicar que esta é uma lei da natureza. E aí os espíritos, eles não deixam em branco. Eles vão nos trazer a pista. A primeira parte da resposta é realmente, certamente, é uma lei da natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. É uma resposta dogmática. Tudo bem, eu posso aceitar ou não. Mas embaixo eles vão colocar, olha, não lhe deu, como anunciou aqui o vídeo, né? Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades de relação. A palavra a gente conhece. É pela palavra que nós entramos em contatos uns com os outros, que transmitimos mensagens. E aqui estamos aprendendo reciprocamente através da comunicação. Beleza, eu posso pensar assim, bom, por que o homem tem palavra e os outros animais não têm? Qual a função da palavra? Se vivêssemos isolados, para que serviria a palavra? Então, identificando a palavra como uma faculdade que o homem possui, dá para você imaginar, bom, então, este ser não foi feito para viver isolado. Você pode deduzir através de uma meditação e compreender que a lei da sociedade está ali. As demais faculdades de relação, por exemplo, a palavra não serviria de nada se não fôssemos capazes de nos perceber, de captar o outro, de ouvir, de ver, de nos relacionar, de tocar. As faculdades de impressão, de percepção, portanto, são fundamentais para a relação. Mas não só, as de expressão também, além da palavra, a mímica, o gesto, a pintura, a música, todas as formas que a gente tem de expressar são faculdades. Mas vai além disso. O ser humano, quando se relaciona com o outro, não troca apenas informações. A gente troca afeto, carinho, compreensão, tolerância, perdão. E essas faculdades são fundamentais serem desenvolvidas na vida. Se eu detenho, como ser humano, essas faculdades, então é preciso perguntar por que elas existem em mim, já que eu quero viver sozinho. É justamente a presença delas que nos vão dar uma pista. Mas os espíritos nos dão uma outra pista com relação a isso. Eles vão falar para nós que o homem não vive insulado porque um instinto os faz buscar a vida em convívio, um instinto faz com que eles procurem uns aos outros para viver em convívio. Kardec chama isso de um sentimento que busca, que nos faz buscar o convívio com outros humanos e não ficar sozinho. E aí ele pergunta, há um fim providencial nesse impulso, nesse instinto, nesse sentimento? Há alguma providência que seja geral e não apenas a satisfação do desejo daquele que está sentindo isto? Os espíritos então respondem assim, o homem tem que progredir. Ora, a pergunta é se há um fim providencial. E a resposta é, o homem tem que progredir. Então é como se dissesse, o homem é um ser que, para evoluir, não basta mais a vida de natureza. Aquilo que a natureza poderia nos proporcionar, já nos proporcionou, nos trazendo até a humanidade. Da humanidade para frente, nós precisamos agora de outros recursos. O homem precisa progredir. E o progresso só pode se realizar através do contato com os outros homens. E por um motivo simples. Falta ao homem as faculdades, a completude das faculdades. E é aqui que eu queria recordar o Aristóteles. Quando o Aristóteles fala de um Deus, se tivéssemos todas as faculdades, se dispuséssemos de todas as faculdades desenvolvidas, não precisaríamos uns dos outros. E poderíamos agir como Deus, isoladamente, cada um vivendo sua vida, porque cada um já era perfeito e não precisava uns dos outros. Mas é interessante, porque se o homem tem que progredir, e a lei de sociedade está em função do progresso, é que a lei de sociedade ela está vinculada ao progresso, como todas as leis. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas a grande lei que estrutura a existência é a lei de evolução, é a lei de progresso. É isso que fazemos aqui. É isso que tudo faz na criação. Tudo na criação está evoluindo. Tudo, portanto, converge para a lei de progresso. A lei de sociedade
é apenas mais uma das que estão convergindo. A lei de progresso deu um jeito de fazer com que os seres encontrassem o caminho necessário para progredir. E a lei de sociedade é um desses caminhos que a lei de progresso coloca. Na fase humana é preciso que o homem busque uns aos outros para progredir. E como é que ela fez isso? Como o homem é forjado na matéria, o espírito vai crescendo, evoluindo na matéria, a lei de sociedade, através da incompletude das nossas faculdades, fez com que o homem buscasse um ao outro. A necessidade de viver juntos se inicia porque o homem não é capaz de enfrentar a natureza. O homem não é dotado de um couro duro como um búfalo, nem de dentes como um leão, nem da velocidade como de nenhum caçador ou outro. Então o homem precisa de um ao outro para conseguir alimento, para se proteger, para construir sua habitação, enfim, para realizar tudo o que ele precisa resolver. Como cada um não sabe fazer tudo, um precisa se aproveitar do que o outro sabe. E cada um, ao mesmo tempo, pode contribuir com o progresso dos outros. Porque, neste momento, a gente está ingressando numa nova fase, na fase moral, em que descobrimos outros aspectos da evolução que até então não existiam. O homem precisa amar, porque está na sua natureza amar. E o amor só pode ser conquistado na vida em comum. Uma síntese no Céu e Inferno nos diz isso. A encarnação, diz lá Kardec, proporciona ao homem a evolução intelectual e moral. A evolução intelectual, o homem conquista através do trabalho. E aqui a palavra trabalho, também no contexto espírita, a visão espírita amplia a ideia de trabalho a uma enormidade de coisas. O ato de prestar atenção é trabalho, requer energia e tem uma finalidade. O ato de pensar em alguém é trabalho, se você faz isso, porque requer energia e realmente resulta em alguma atividade. Então, trabalho, aqui nesse contexto, é algo muito amplo. A encarnação proporciona ao homem o trabalho. Por quê? Porque para satisfazer suas necessidades, o homem não pode parar. Para comer, o homem tem que se levantar, tem que buscar o alimento, tem que coletar, tem que caçar. Para ter um abrigo, ele tem que construir. Para qualquer coisa, o homem tem que fazer. E o trabalho, portanto, é quem vai proporcionar o desenvolvimento da inteligência. Mas, no que respeita ao progresso moral, o progresso moral só pode acontecer na vida de relação. Se o homem pode trabalhar sozinho, caçar sozinho, coletar sozinho e desenvolver sua inteligência, para desenvolver o seu senso moral, a sua moralidade, ele precisa estar se relacionando com os outros. Porque tudo, na moral, depende do convívio uns com os outros. É assim que Kardec vai colocar a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, deixa eu passar aqui, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, enfim, todas as virtudes que vocês imaginarem, aí ele vai concluir no final. Tudo o que constitui o homem de bem ou perverso, tudo, o móvel, ele tem por móvel, alvo e estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Portanto, sobre o aspecto moral, só é possível evoluir no convívio com os outros. Não há como o homem, portanto, viver insulado. Não há como o homem viver num insulamento absoluto. O homem precisa uns dos outros para se desenvolver em inteligência, porque cada um cresce sob um aspecto e o outro vai aprender com aquele que cresceu. Cada um de nós tem seus dons, suas vocações, cada um de nós tem seus interesses. Isso faz com que cada um de nós procure aprender coisas diferentes e cada um de nós vai aprender uns com os outros com a conquista que o outro fez. Como nenhum tem tudo, a gente precisa um do outro. Na questão moral, mais ainda. Porque se eu preciso do outro, porque as necessidades humanas ultrapassam as necessidades fisiológicas. Se a gente lembrar da pirâmide das necessidades de Maslow, da hierarquia, a gente vai ver que a gente começa com necessidades fisiológicas, de segurança, como os animais. E vamos encontrar e buscar o outro para satisfazer isso. Mas chega um ponto, no terceiro nível em diante, em que a gente tem necessidades afetivas, necessidades de relacionamento, necessidades com relação ao sentimento, de compreensão, de ser visto, de ser tolerado, perdoado. Essas necessidades a gente só consegue na relação com o outro. É preciso estar em família,
é preciso estar em congregações, é preciso estar em ambientes coletivos, e às vezes tudo isso só serve para que a gente aprenda isso. Se a gente parar para olhar o sentido das nossas atividades corriqueiras, a gente vai ver que elas por si só bem pouco valem, mas elas criam um campo em si mesmo para estarmos juntos, para experimentarmos uns aos outros, para furarmos uns aos outros com os nossos espinhos e os outros aprenderem a perdoar e a gente aprender a se conter e assim sucessivamente. Porque a evolução se dá nesse sentido. E aí eu espero que a gente tenha tempo para a gente chegar a uma percepção por que a evolução se dá nesse sentido e por que nos atrai. Quanto tempo eu tenho aqui? Até que horas eu vou? 8? Era até 8? Para seguir? Se a gente começou depois. Ah, tá. Então, o Espiritismo nos ensina que Deus criou o princípio inteligente e o princípio material. O princípio espiritual e o princípio material. Que o princípio material enlaça o princípio espiritual, criando então as individuações. O Espírito, Kardec pergunta o que é matéria. O Espírito vai dizer a matéria é o laço que prende o Espírito. E é ao mesmo tempo o instrumento que o Espírito se utiliza e sobre o qual ele exerce sua ação. Então, quando o princípio inteligente e o princípio material são criados, eles se entrelaçam neste universo. E desde o princípio inteligente está exercendo sua influência sobre o princípio material. Fazendo o quê? Eles vão dizer, o princípio inteligente é necessário se vincular ao princípio material para intelectualizar a matéria. E intelectualizar a matéria é estruturá-la, organizá-la. Portanto, desde o momento em que surgem os átomos, já é o princípio inteligente estruturando a matéria. Por isso que eles dizem que a evolução se processa numa grande cadeia de seres que vai do átomo ao arcanjo. Parece estranho que saia da menor partícula da matéria para o espírito mais puro. Mas esta é a trajetória evolutiva de todos nós, todos os espíritos, desde quando estivemos com o princípio inteligente. O Vinícius coloca assim, a evolução resulta da involução. Involução dá arrepio nos espíritas, né? Porque a gente sabe que ninguém evolui. Mas o que ele está chamando de involução, ele vai dizer logo abaixo. O que desce da terra, o que desce sob a terra, o que sobe da terra é o que desceu do céu. O que desceu do céu é a criação, é a presença divina, é a centelha divina que foi projetada, como diz André Luiz, no universo material. E essa centelha, que é a diversidade, tudo saiu do uno, virou essa diversidade de seres, e tudo está retornando para o uno, caminhando de volta para o uno. Paulo vai dizer, Paulo de Tarso, que gravitamos para a unidade divina. Pois bem, quem estuda a evolução, e não são só os espíritas, identificaram que esse processo evolutivo ocorre e pode ser identificado essas 4 fases com muita tranquilidade. Se a gente pegar o exemplo do Big Bang, que é o que a ciência tem admitido, primeiro surge a fisiosfera, primeiro surge o ambiente físico. Portanto, o princípio inteligente começa primeiro se manifestando, estruturando a matéria através das leis físico-químicas. Estas leis que estão escritas no princípio inteligente começam a se manifestar, criando, portanto, a fisiosfera. Ainda não havia vida. O princípio inteligente, durante bilhões de anos, vai evoluindo e sofre uma transformação e gera a vida, cria a célula. A partir de então, o princípio inteligente agora não apenas manifesta as leis físico-químicas que trazia em si, mas também as leis biológicas. E esta expressão é que faz surgirem as células e todos os seres vivos. Bilhões de anos se passam, o princípio inteligente sofre uma nova transformação. E não apenas tem vida, agora passa a produzir pensamento, consciência, autoconsciência, senso moral. Entramos na fase humana. É aí que a gente tem... Oh, meu Deus! É aí que a gente tem, da fisiosfera,
para a biosfera, para a noosfera. A palavra noosfera, de nous, vem de pensamento, razão, do grego. E é aí que surge a mentossíntese, que está lá no livro de André Luiz. A mentossíntese, o pensamento contínuo. A partir daí vai surgir a consciência, a autoconsciência, o senso moral, na noosfera. E aí a gente passa a ser regido não apenas por leis físicas, e percebam, cada nível acumula o que estava acontecendo no nível anterior e vai adiante. Da fisiosfera, onde só se regia através de leis físico-químicas, a biosfera, mas nós não somos regidos apenas por leis físico-químicas. Tanto que a gente tem uma biofísica, bioquímica. Em nosso corpo a gente tem desde minerais até o sistema nervoso, que nos permite viver sobre as regras, as leis da psicologia, da sociologia e do espírito, que nós já estamos ingressando. E aí o princípio inteligente sofrerá uma nova transformação e entraremos nos reinos superiores, até alcançarmos, enfim, a condição de espírito puro, co-criadores universais, quando então seremos os tradutores direto do pensamento divino, segundo os espíritos. Essa trajetória toda do princípio inteligente já se identificou que ela pode acontecer se utilizando de alguns parâmetros. Os estudiosos da evolução já descobriram que tudo isso se dá por integração das partes. Vejam que o átomo, ele é uma individualidade. O átomo é um indivíduo, ou seja, é algo, um inteiro. Mas o átomo é também uma sociedade de partículas subatômicas. Ele é formado por inúmeras partículas que se relacionam. O átomo, então, se junta com outros átomos, formando uma nova sociedade mais avançada, as moléculas. E aí nós temos um outro nível de organização. As moléculas se estruturam, se organizam e formam uma nova sociedade, que são as células. As células se organizam, a gente vai ver isso aqui, e gradativamente a gente vai tendo os níveis de organização crescendo. Se vocês observarem, esse parâmetro, esse critério que a evolução demonstra usar, ou seja, é uma lei dentro do processo evolutivo, é o processo da integração das partes. Tudo que evolui, evolui por integração. Esse é um dos parâmetros. O segundo parâmetro era o parâmetro da complexificação das formas. O átomo, quando ele se estrutura formando uma molécula, a sua forma passa a ser mais complexa, porque é composta de mais elementos. As macromoléculas, as células são muito mais complexas, e assim sucessivamente. É essa complexidade que gradativamente vai possibilitar o surgimento no organismo humano do sistema nervoso, que permite a consciência humana, a manifestação do princípio inteligente pela consciência humana. E assim a gente vai de etapa em etapa, de organização em organização, ampliando a nossa consciência, a nossa liberdade e, acima de tudo, o último item que estava nas relações ali, aquele de baixo, que é o aprimoramento da expressão do amor. Não sei se vocês se lembram, João disse que Deus é amor. Logo, se nós somos de natureza divina e Deus é inteligência suprema e amor infinito, também nós trazemos em nós a qualidade de inteligência e de amor. E é este amor que funciona como a energia necessária para provocar esse crescimento das integrações, da complexidade, e assim proporcionar a gente toda essa viagem ampliando aqui. O amor se manifesta lá nos minerais, segundo o próprio Leon Denis, ele traz isso, e André Luiz. O amor se manifesta lá nos minerais, como nos astros, através da atração e da gravitação. Quando chega nos vegetais, o amor se manifesta através da sensação. É o que provoca o tactismo, os nastismos, os movimentos das plantas, de tal forma que elas possam interagir umas com as outras. Quando chega no animal, o amor já se manifesta através dos instintos. Tudo isso são expressões do amor que trazemos em nós. A cada nível evolutivo, o amor tem uma feição, tem uma aparência, tem um jeito de se manifestar. Quando chega no instinto, a gente tem o ápice do instinto materno, já se aproximando da esfera humana. Quando chega no ser humano, o amor se manifesta pelo sentimento e a razão,
E o ápice do sentimento é o amor pleno, o amor ágape que Jesus nos ensinava. Depois do nível humano, a gente entra nos níveis superiores, onde a gente vai ter gradativamente a plenitude de todas essas condições. Quando a gente olha dentro da esfera humana, a gente vai ver que essas integrações das individualidades acontecem. Os próprios espíritos se utilizam desta expressão. Eles falam de individualidades coletivas. No contexto fora, são chamados de unidades coletivas, a lei das unidades coletivas. Os espíritos chamam isso de individualidades coletivas. Ali nós temos a família. A família tem sua afeição, cada família tem suas características próprias. As famílias se juntam para formar os clãs. Cada clã é diferente do outro também por características, por cultura, por história, por objetivos e tudo mais. Os clãs formam aquilo que antigamente se chamava de tribo, hoje é comumente chamado de etnia ou povo. Os povos se juntam, formam as cidades formam nações, as nações formam a humanidade. Percebam que essa trajetória de se organizar coletivamente é algo que existe em todo o universo, em todos os níveis. Portanto, viver em sociedade é apenas a expressão desta integração no nível humano. É preciso que a gente compreenda que o processo evolutivo nos trouxe até aqui, para dizer, somente através da integração, aprender a se integrar uns aos outros, de tal forma que a gente conquiste a civilização plena, é que nós vamos alcançar essa plenitude. A gente só vai alcançar essa plenitude da civilização. Eles dizem assim, olha, a humanidade hoje ainda não é uma civilização plena, é incompleta. Hoje a gente ainda faz guerra, a gente deixa irmãos morrerem de fome, enquanto outros têm tanto. Enfim, todos esses desequilíbrios que a gente pode enxergar na sociedade, essa falta de sensibilidade uns com os outros. Estamos juntos porque precisamos aprender a amar. E a aprendizagem do amor só acontece na convivência. Não há como fazer isso fora. Essa é a grande aprendizagem. Foi por isso que Jesus enfatizou na sua mensagem o fato de termos que amar uns aos outros. Ele disse a primeira lei é isso, amar uns aos outros como a si mesmo. E amar a Deus acima de tudo. É o amor a grande busca, a grande tarefa nossa. Portanto, só vamos mudar de nível e superar os nossos problemas quando aprendermos essa convivência. E isso a gente só faz em sociedade. Por isso estamos aqui. Olha o que os Espíritos dizem. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? A pergunta é essa, sobre espíritos protetores, na 519. E os espíritos vão responder, tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que caminhando para um objetivo comum precisam de uma direção. E aqui, para a gente encerrar, eu queria ler um pequeno texto de A Caminho da Luz, para que a gente possa perceber com clareza que essa tendência, essa lei que nos leva à coletividade, que nos leva à sociedade, que nos leva à convivência, não para no humano. Ela se inicia aqui com este aspecto e continua adiante. Veja o que Emmanuel vai dizer sobre as comunidades de espíritos puros. A comunidade de espíritos puros. Eu sei que aí atrás talvez seja difícil. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que lançassem no tempo e no espaço
as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do Evangelho de amor e redenção. Percebam que, na verdade, a evolução vem acontecendo há muito tempo em dois mundos, como diz André Luiz. A evolução se dá no plano encarnado e no plano desencarnado. O princípio inteligente está evoluindo o tempo todo aos dois lados. Mas mais que isso, na fase humana, a gente se torna seres interessantes. Na verdade, eu acho que muito antes, mas a fase humana especificamente. Nós deixamos de ser seres meramente existentes para nos tornarmos seres interexistentes. Como dizia Herculano Pires, vivemos num intermúndio, ou seja, nós aqui não apenas nos relacionamos com a comunidade dos encarnados, mas também o tempo todo estamos nos relacionando com os desencarnados que nos acompanham, formando toda uma comunidade que se interessa por nós. A todo momento, e eles dizem, de ordinário são eles que vos dirigem, a todo momento estamos em contato com ele. Portanto, a vida de relação, a vida em sociedade, é uma lei que não pode ser desprezada. E é preciso que a gente tome consciência disso. E se aproveite de todos os detalhes do relacionamento, para que a gente vá crescendo não apenas na inteligência, que já conquistamos muito, mas especialmente no sentido moral, na conquista do amor, da compreensão, da tolerância, do afeto, do carinho, porque esse é o grande dever de casa da humanidade nesse momento. Assim, a gente encerra aqui com essa mensagem da comunidade divina, agradecendo muito o convite, a atenção de vocês. Obrigado. Muito obrigada. Gratidão, Marcos. Que Jesus te abençoe sempre. Amanhã, às 19 horas, teremos a palestra Laços de Família com Patrick Pires. Durante a nossa jornada, os jovens nos oferecerão a oportunidade de saborearmos excelentes doces e salgados. Os recursos são destinados para as atividades de todos os grupos da juventude de nossa cidade. Convidamos vocês para apreciarem essas delícias e agradecemos a sua colaboração. Agradecemos a participação de todos vocês que estiveram conosco presencial e virtualmente e convidamos o nosso querido irmão Figueiredo para encerrar a nossa noite. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar estou, olho a natureza pensativo, o vento acenha as asas, água do oceano, surfa pelas ondas da canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol então. Aleluia, aleluia.
confusão dos pensamentos meus. Aleluia. Brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar, e neste momento eu reflito: o ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a criação, tudo vem das suas mãos divinas. A terra, o céu, o mar e a vida, então. Aleluia, aleluia. Confusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Paz e luz a todos.